Eu sempre gosto de fazer uma analogia que uma gravidez normal de um bebezinho só, a cama já é pequena, tá? E quando você precisa dividir essa cama, o espaço fica menor ainda. Então os bebês eles ficam muito comprimidos lá dentro. Os pacientes eles ficam muito apertados lá no período gestacional. E a gente sabe, por exemplo, quem trabalha com neurofuncional, quem trabalha com desenvolvimento motor, que a fase lá intrauterina é um estágio para o desenvolvimento motor acontecer aqui fora, certo? Então, o bebê ter espaço para se movimentar muito bem lá na vida intrauterina, ele está estagiando, certo? Para quando ele nascer, esse desenvolvimento motor acontecer. Então, quando isso não acontece, esse paciente ele tem, por exemplo, né, um irmãozinho lá dividindo a cama, tá? Esse ambiente ele está mais apertado, então esse paciente ele não se move muito bem, ele não estagiou muito bem lá no período gestacional, tá? E ele já nasce com esse repertório motor pobre, tá? Esse general moves também alterado por essas disfunções. Primeiro porque ele não treinou lá dentro e segundo porque ele recebeu muita compressão no período gestacional. Mas isso pode acontecer também por outras situações, gente. Por exemplo, pouco líquido amniótico, certo? Ou muito líquido amniótico. São também situações lá do período gestacional que vão influenciar. Então, pouco líquido amniótico vai fazer mais compressão no teu paciente, ele vai ficar com menos mobilidade, mas muito líquido também por conta da pressão, né, da água desse líquido no corpo. Então, o paciente ele vai ter também mais dificuldade de mobilidade lá no período intrauterino, certo? Cirurgias prévias, abdominais, cesáreas, abdominoplastias, procedimentos que essa mulher precisou fazer lá no colo uterino, tudo isso são situações que vão influenciar, por exemplo, nessa maleabilidade do tecido intrauterino. Então essas fibras de colágeno e de elastina elas vão ficar alteradas e essa mãe perde essa capacidade de aumentar de tamanho esse útero, mas também conseguir fazer uma adaptação corporal da pelve, da região abdominal, para que essa barriga cresça e esse bebê se desenvolva com espaço lá dentro, certo? Então esse bebê vai ficar mais comprimido e ele vai ter mais disfunção de mobilidade, tá? Na cervical, no crânio, na coluna, na pelve, em qualquer estrutura, certo? Estão entendendo, gente? Estão pegando o raciocínio? Às vezes eu acho que eu falo rápido demais, fico com medo de vocês não estarem entendendo. Me respondam aí. Certo? Então, gravidez gemelar, cirurgias prévias podem influenciar também, certo? Que são essas cicatrizes teciduais, né? Toda cicatriz, gente, vai causar essa alteração nessas fibras de colágeno e de elastina, e um tecido que tem uma cicatriz é um tecido desorganizado, então a mobilidade desse tecido vai ficar alterada. É por isso que vai influenciar nesse aumento de tamanho aí dessa barriga, conseguir acomodar esse paciente, tá? Lá no período intrauterino. Outra coisa também, olha que interessante, eu quis trazer isso aqui porque eu acho super interessante e a gente nem imagina. Mas, por exemplo, mulheres que têm o teor de gordura visceral aumentado, tá? Não necessariamente precisa ser a outra gordura, mas especificamente a gordura visceral. Por que isso acontece? Porque o útero, quando a mulher engravida, ele é um órgão lá pélvico e à medida que esse paciente ele vai se desenvolvendo e crescendo, esse útero ele vai se tornando um órgão abdominal. Então ele cresce tanto que ele vem parar aqui, ó, no estômago da paciente. É por isso que chega um momento da gestação que a tua paciente sente muita azia, tem muito refluxo, porque essas vísceras estão todas comprimidas, porque essa adaptação desse bebê foi acontecendo e ele precisa empurrar essas vísceras para ele ganhar espaço. Então, existem fáscias entre os nossos órgãos que faz com que o deslizamento visceral aconteça, tá? Para quando esse bebê for crescendo e empurrando esses órgãos, essa acomodação, esse deslizamento visceral aconteça da melhor forma possível. E aí esse bebê ganha espaço lá na vida intrauterina, esse útero consegue crescer, esse bebê consegue ter mais espaço. Mas quando essa mulher ela tem um teor de gordura visceral aumentado, certo? Esse deslizamento intervisceral ele não acontece da melhor forma possível, certo?
então esse bebê ele tem dificuldade de fazer essa adaptação. Então esses órgãos, na verdade, ele perde essa capacidade de fazer essa adaptação, essa compressão, essa mudança literalmente posicional das vísceras para acomodar esse paciente. Então o paciente fica mais apertado, tá?